Bem-vindos a mais um vídeo. É impressionante como os ateus e também evolucionistas, que não sei se são necessariamente ateus, são tão crédulos, porque para eles é o seguinte: basta algo estar escrito em papéis, dizer que é baseado em evidências, feito por um grupo, que eles já aceitam a coisa como um fato. E são incapazes de refletir. Aí depois eles querem chamar a nós, cristãos, digamos, de ingenuamente crédulos, por crer que a Sagrada Escritura é de revelação divina e, portanto, inerrante. Meus amigos, os ateus, eles seguem aquilo que o Chesterton diz: quando não se acredita em Deus, acredita-se em qualquer coisa. E eis aí a prova que muitos dos ateus eu censurei, porque já estavam ultrapassando o limiar da desonestidade intelectual. Tá? Alguns eu deixei, mas vocês podem ver ali que, tipo, eles pensam o seguinte: tem estudos que confirmam isso. Que tipo de confirmação é essa? Qual estudo confirma que a vida surgiu de algo não vivo? E detalhe que um deles admite que isso está em aberto. Ora, se está em aberto, por que não crer que foi Deus que criou? Porque até porque, dada a limitação intelectual deles, que é patente, eles nem sequer são capazes de saber o que é Deus. Eles acham que Deus pode ser definido. Eles acham que Deus tem que ser necessariamente aquilo que eles creem ser. Eles gostam de colocar Deus, o Deus verdadeiro, o Y é subsistens, coisa que eles não são capazes de compreender o que é isso. Eles querem colocar no mesmo nível, sei lá, de um Buda. Meus amigos, não é assim, não é exatamente assim. Eles não entendem o que é ato puro, eles não sabem o que é o ser necessário, eles não sabem o que é a causa encausada. Agora imagine explicar para eles o que é Trindade. É capaz de terem um AVC e dizer que é tudo baboseira mesmo e eu vou me congelar na minha ignorância e continuar seguindo no meu ateísmo, podendo fazer as coisas que eu quiser sem medo do inferno. O que eles querem é isso, no fundo. Eles não querem a verdade. Eles querem ficar anestesiados com a sua consciência aí. Mas vamos ao fato. Eles, na verdade, são crédulos. Eles são crédulos na ciência. E eles padecem de uma ingenuidade de fato. Porque nós, católicos, não somos ingênuos nesse ponto. Por quê? Porque nós cremos que Deus é o Y subsistens, ele tem ser, e que, para alcançarmos o nosso fim último, que é outra noção que os ateus não são capazes de compreender, eu desafio eles a explicarem o que é isso. E só podemos alcançar esse fim último com a sua ajuda. E ele nos ajuda nos infundindo a graça santificante mediante sinais sensíveis, que são canais de comunicação da graça, e
Claro, pela revelação divina. Então, mas eles são capazes de compreender isso? É óbvio, é evidente que não. Porque eles negam o próprio ser, a própria noção de ser. Inclusive, eu vi ontem um vídeo tentando explicar por que o ateu ele não é materialista, tá? Porque ele acredita que nós cremos que se Deus existisse, só existiria a matéria. Não, não é isso. Nós cremos que se Deus existisse, nada existiria. É simples assim. Justamente porque Deus é o próprio ser subsistente por si mesmo. E se ele fosse ausente, não existiria nada. Simplesmente isso. E falou lá um monte de bobagem. Até porque, de fato, se o ateu, se ele for coerente, ele não tem que ser materialista exatamente. Ele tem que ser nihilista, ele tem que negar o próprio ser e, portanto, ele tem que negar até mesmo seus próprios pensamentos. Ele tem que crer que os seus pensamentos são uma ilusão. Então, meus amigos, eles não são capazes de definir o que é vida. Eles não são capazes de definir sequer o que é espécie. Tá? É como o Dr. Rômulo disse, existe, no meio acadêmico eles colocam centenas de definições de espécies diferentes, porque eles não são capazes de explicar o que é espécie. Então eles vêm com esses espantalhos, que nós cremos em serpentes falantes, em jumenta falante, tem a história de Noé. Ora, qual é o absurdo do dilúvio universal? Eu desafio a qualquer ateu a ele colocar aqui, embaixo, qual é o absurdo disso? E qual é o absurdo de um ente todo-poderoso usar uma jumenta como instrumento de profecia? E qual é o absurdo dele permitir que um ente angélico possuísse um animal para conversar com alguém? Não há nenhum absurdo nisso. Meus amigos, vocês acreditam que o animal bruto pode, na geração seguinte, ser racional? É isso que vocês creem. E não adianta vir com conversa de que, mas acredito que o processo foi gradual, que tomou milhões de anos. Isso não importa para mim. Não importa se for num dia ou se foi em trilhões de anos. Então, para mim, qualquer tempo que você colocar aí é irrelevante. Porque vocês usam o tempo como pretexto para defender um absurdo. Eu desafio a demonstrar, explicar em qual geração uma espécie transitou para outra. Em algum momento isso aconteceu. Não adianta esticar em milhões de anos. Em algum momento aconteceu a transição entre uma espécie e outra. Quando foi esse momento? Vocês conseguem explicar? Vocês são capazes de explicar? Vocês são capazes de explicar cientificamente, usando as limitações das ciências naturais? Eu não estou aqui desprezando as ciências naturais. Longe disso. Eu julgo todas as ciências naturais importantes. Importantíssimas, na verdade. Sem as quais nós não teríamos uma vida boa. O problema é que vocês, ateus, vocês extrapolam os limites da ciência natural. Vocês acham que a ciência natural pode comprovar a sua ideologia, porque o ateísmo é isso. É uma ideologia da negação. Vocês acham que as ciências naturais são capazes de confirmar essa crença burra de vocês? Essa crença idiota de vocês? É isso que vocês fazem. Vocês instrumentalizam as ciências em prol da sua negação do ser. Não tem outra explicação para isso.
E desafio também a qualquer um a provar isso. E vocês não entendem de ciência. Aliás, de filosofia. Apesar de que, para mim, filosofia e ciência são iguais. E a distinção entre ciência e filosofia é a mesma diferença que há entre espécie e gênero. Mas o fato é que de filosofia vocês também não entendem. Vocês não são capazes de pensar metafisicamente. Porque a partir do momento que vocês negam o ser, porque negar a Deus é negar o próprio ser, negar a própria noção de ser, é um niilismo prático, vocês não são capazes de filosofar. A filosofia de vocês é paupérrima, é ridícula, é pueril. Vocês nunca verão um ateu aprender um único artigo da Suma Teológica. Eu gostaria de ver, inclusive, se eles são capazes de explicar um artigo da Suma Teológica. Um só. Só um. Vocês são capazes disso? Eu nem sei se vocês são capazes de compreender um capítulo da Suma contra Gentios. Quanto mais um artigo da Suma Teológica. Imagine então se vocês pegarem o comentário de Santo Tomás aos analistas posteriores, que acho que nem tem tradução. Vocês terão que ler em latim. Vocês são capazes disso? Eu também acho que não. E não se preocupe que isso tem disponível na internet, tá? Todas as obras de Santo Tomás de Aquino estão disponíveis na internet. É só vocês entrar ali no corpustomisticum.org. Mas eu gostaria somente de fazer esse comentário, tá? Sem a intenção de me aprofundar muito. E não adianta dizer que é espantalho. Porque vocês, mesmo ateus, confirmam isso. Tá? Então, é por isso que fiz questão de deixar alguns comentários, mas censurar outros que extrapolam o que eu posso tolerar. Então, meus amigos, eu encerro por aqui. E considerem seguir-me nas redes sociais, assinar o canal. Eu peço perdão para os membros do canal, porque eu sei que estive em falta com vocês de conteúdo. É porque estou num período, digamos assim, um pouco... Não exatamente tribulado, mas muito ocupado. Então só tenho tempo para realmente gravar esses vídeos mais leves aqui. Mas eu pretendo amanhã tentar gravar pelo menos a aula para continuar os predicáveis de Porfírio, tá? Com a aula sobre gênero e espécie. E, bem, os ateus também não são capazes de ler um escrito de Porfírio, não é verdade? Então é isso, meus amigos. E depois, com o tempo, eu vou ver se consigo gravar sobre a Suma contra os Gentios e também com a Arte do Belo. Então considerem tornar membro ou apoiar o canal de igual maneira. E também considerem me seguir nas redes sociais, ajudar com o canal. E fique com Deus e até o próximo vídeo.